E hoje nós vamos falar um pouquinho de evangelismo. Como evangelizar as vidas que estão aí no mundo e nunca tiveram contato com o evangelho de Cristo. Este vídeo foi sugerido pela irmã Giovana Rodrigues aí nos comentários. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários, que eu te agradecerei muito pela sua participação. E também gostaria de dizer que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, e assim você não vai perder nenhum vídeo novo lançado aqui no canal. E seria muito bom mesmo, eu ficaria muito grato se você curtir o vídeo, porque assim que você curtir, o YouTube vai levar ele para mais pessoas, e mais pessoas vão ter contato com o canal e com a palavra de Deus, tá bem? Quando se trata de evangelismo, todos nós, no primeiro amor, temos aquela vontade de trazer mais vidas, trazer mais pessoas a visitar a igreja, para ver se elas aceitam a Jesus. Temos aquela vontade de pregar a palavra de Deus. Mas como tudo na vida tem uma maneira certa de se fazer, como tudo em nossa vida tem o jeito certo de se fazer, assim também há regras para se evangelizar. Há maneiras certas de evangelizar. Eu me lembro muito bem que quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, uma senhora ia lá em casa fazer visita e pregar a palavra de Deus. Só que essa senhora, ela era muito inconveniente. Todo dia, ia lá em casa e pregava de uma maneira errada. O meu pai pegou ódio de crente por conta disso. Meu pai não ia à igreja, e depois que essa irmã, consequentemente, ia fazendo visita periodicamente, lá em casa, meu pai pegou ódio de crente, não gostava de crente, chamava os crentes tudo de mal educado, generalizava por causa de uma, generalizava, ou seja, por causa da pouca sabedoria daquela irmã. Era uma boa intenção? Era uma coisa boa? Era, mas infelizmente estava sendo feito do modo errado. É nesse sentido que nós hoje, eu espero que você aprenda a maneira certa de você fazer isso. Por exemplo, quando você for evangelizar, a primeira coisa que você tem que ter em mente, seja por abordagem na rua, seja por visita ou por estudo bíblico. Quando você abordar uma pessoa na rua para pregar a palavra de Deus, você tem que ter em mente que aquela pessoa está na rua, ela não está à toa na rua. Ela está correndo atrás dos seus afazeres. E ela não obedece à mesma fé que eu. Então, primeiramente, quando eu abordo uma pessoa, eu pergunto o nome dela, porque, por incrível que pareça, o nome da pessoa, se você se refere à pessoa chamando-a pelo nome, é como músicas para os ouvidos dela. Ela vai te dar mais atenção, que você está chamando o nome dela. Você se apresente, fale do seu ministério e aí apresente a palavra de Deus. Se ela estiver com pressa e você perceber que ela está com pressa, alguns sinais esta pessoa que está com pressa vai dar. Primeiro, vai distanciar um pouquinho de você. Segundo, se tiver relógio, vai ficar olhando no relógio. Você vai perceber na cara da pessoa o mau jeito dela estar ali te dando atenção. Esse tipo de evangelismo só vai prejudicar, não vai ajudar. Então seria melhor que você ao menos entregasse um folheto, dissesse, faça-nos uma visita em nossa igreja e dispensasse ela. Porque desta maneira a pessoa só vai pegar, digamos assim, desgosto. Porque ela vai olhar e vai dizer, poxa vida, esse irmão, será que não percebeu que eu estava com pressa ainda? Ficou me prendendo aqui? Porque as pessoas, elas são educadas e elas não querem dizer. Alguns ainda dizem. Ainda dizem porque sabe que o costume de alguns crentes é prendê-los e não liberá-lo. Então o que você tem que fazer é, antes que você perca ele de vez, você libere ele. Deixa, uma hora ou outra, alguém vai evangelizá-lo da maneira certa. Segundo, por visita. Tem alguns irmãos que escolhem fazer visita na casa das pessoas na hora do café, na hora do almoço, na hora do cafezinho da tarde.
Evita, seja sábio. Seja sábio. Não, mas é o horário de eu evangelizar. É o horário de você evangelizar. Se você for evangelizar, procure uns horários que não seja na hora do almoço, que não seja na hora do cafezinho, todo santo dia. Eu já vi ímpios falando de crentes, de irmãos que iam evangelizar só na hora, todo dia, na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar. Isso pega mal, isso só mancha a obra de Deus, só mancha o ministério dos irmãos, aqueles que querem verdadeiramente falar. Isso eu estou somente nas práticas, já eu vou entrar na palavra de Deus. Essa seria algumas atitudes a serem tomadas para você evangelizar, seguir a ética, seguir a educação. Sobre estudo bíblico. Sobre o estudo bíblico, você jamais deve impor horários para aquela pessoa. Por exemplo, você tem que perguntar para ela qual é o melhor horário disponível para aquela pessoa, para que ela escolha o próprio horário e que também esteja em conformidade com o seu tempo de evangelismo. Se você for uma pessoa que tem muito tempo, então ótimo, você vai perguntar para aquela pessoa qual é a disponibilidade do tempo dela. Se ela falar, olha, meu horário é na hora do almoço, pois bem, foi ela que disse que o tempo é na hora do almoço, então você vai, se você um dia ela te convidar e você almoçar, amém, agora todo dia não pega bem você ir para almoçar na casa de quem você está fazendo visita, pega muito mal, as pessoas olham, e isso chama-se falta de educação. No estudo bíblico também acontecem muitas coisas. Às vezes você está evangelizando uma pessoa que gosta de ouvir um som com a música alta, ou que tem lá a sua televisão e assiste televisão. E às vezes chama para você sentar na sala. Se você for um cristão daquele mais liberal e gosta também de assistir a televisão, amém, não te julgo por isso. Mas também tem aqueles irmãos que são conservadores, que zelam e prezam pelo conservadorismo da igreja. Já esses irmãos eu sei que não é de costume deles assistir televisão. Então como é que você vai fazer quando você chega numa casa para dar um ensinamento bíblico, dar um estudo bíblico, para fazer uma visita, pregar o evangelho de Deus e está uma televisão ligada, uma bendita televisão ligada? O que você faz? Você não chega de supetão e já vai pregar sobre a televisão. E já vai falar mal do aparelho que está dentro da casa da pessoa que você está visitando. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque isso, para eles, vai ser falta de educação, uma afronta. E já nós entramos em como apresentar a palavra de Deus, para que ele deixe aquele objeto, deixe aquela prática. Que a palavra de Deus, no entanto, condena, não diretamente, mas indiretamente, a palavra de Deus condena esta prática. Agora, como apresentar o evangelho de Cristo? É por intermédio de um panfletozinho? Se eu disser para você que não, você se assustaria? Como realmente apresentar a palavra de Deus? No livro de Romanos, capítulo 7, tem um versículo que diz: não teria eu conhecido a cobiça, não teria eu conhecido o pecado se a lei não me tivesse apresentado o pecado. Pela lei eu conheci o pecado. Se eu não tivesse, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissera não cobiçarás, porque sem a lei está morto o pecado. Então, o que é que você vai fazer? Por exemplo, você vai evangelizar um católico. E todo católico, obviamente, tem as suas imagens na parede. Então, a imagem está na parede. Então, quando você chega, você já não vai diretamente apresentar não, que é o modo de dizer e pregar contra a imagem que está na parede, porque eles têm como, aquela imagem não é como adoração, é como se fosse uma lembrança, como se fosse uma foto de alguém, de algum familiar, eles têm aquela imagem na parede, bem assim os católicos. Muitos católicos dizem que não tem aquela imagem e são de fato verdade, tá? Então o que é que você vai fazer?
você vai primeiro apresentar a lei de Deus e deixe com que a lei de Deus pregue isto para eles. Se você apresentar a lei de Deus da maneira certa, devagarzinho os quadros vão sumindo da parede. Agora, se você chegar lá, a Bíblia condena isso, isso não pode, isso é pecado, você não precisa ir lá para apontar pecado. Primeiro, você saiu da sua casa, você está dentro do terreno dos outros, você está dentro da casa dos outros e ainda está apontando defeitos na onde não cabe a você apontar. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por intermédio da palavra de Cristo, o Espírito Santo age na vida daquela pessoa. E então, assim vem o convencimento do pecado. Assim vem eles conhecendo o pecado. No livro de Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos dizendo que sem a lei está morto o pecado, é que, por exemplo, você está em uma rua a 80 km por hora. Você não conhece lei, você não sabe de nada, não tem nenhuma sinalização. De repente alguém te para e diz, olha, aqui nessa rua não pode passar 80, pode passar só a 60. Ele vai falar, mas como? Não estou vendo nenhuma sinalização, nem nada. Como é que é isso? Estou sem entender nada. Mas da maneira correta que você vai fazer, é da maneira certa que você vai fazer. Então você vai parar esta pessoa, vai mostrar a lei e vai mostrar a placa. Olha, aqui está a lei, parágrafo tal, inciso tal, da lei de 2032, aqui diz que você não pode passar a 80 numa rua a 60. Então ele vai dizer, é verdade, olha aqui a lei, então agora eu sei que eu estava errado. Porque a lei mostrou para ele que estava errado. Então, a lei vai dizer o pecado dele, a lei vai dizer a transgressão dele, aí ele vai reconhecer, vai conhecer que estava errado. A partir daí, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar para convencer este homem e esta mulher do pecado. Não é de qualquer maneira que você se prega à primeira vista para uma pessoa. Primeiro que você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que trabalhar bem para isso. Irmãos que vão visitarem hospitais, a inconveniência é tão grande porque tem pessoas lá doentes, tem pessoas com dor de cabeça, tem pessoas com náusea, vômitos, tem pessoas de todo tipo. Aí você chega e começa a gritar nos corredores, pregando nos corredores ou orando em voz alta. Não precisa disso, isso é antiético, isso só mancha a quem verdadeiramente vai lá para fazer as coisas certas. Só mancha, não seja antiético. É porque eles são endemoniados. Se você pensa assim, problema teu. Você tem que aprender a maneira certa. Você não pode sair da sua casa para incomodar os outros. Isso chama-se incômodo. Eu estou na minha casa, de repente chega alguém gritando na minha casa, sem a minha permissão. Como é que é isso? Nos hospitais é um ambiente coletivo, um ambiente público. Aí você de repente chega lá gritando, acordando todo mundo. Não. Ainda que você perdesse o seu tempo com uma alma, orasse por uma alma, ainda você ganhou o dia todo do seu trabalho. Ainda que você gastasse o tempo todo, que tem um horário e o tempo determinado para você ficar dentro do hospital evangelizando. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquele tempo, nem que você pegue em uma só alma, mas você ganhe o seu tempo fique dentro do seu tempo em cima daquela alma, ganhando aquela alma para Cristo. Não tente ganhar o hospital todo e sair de lá todo mundo te xingando. Isso é antiético. Isso é feio para a obra de Deus. Isso prejudica ao invés de ajudar. Então, todas essas coisinhas, abordando a pessoa na rua, fazendo uma visita, fazendo um estudo bíblico e fazendo visita em hospitais, você tem que tomar alguns passos e tomar algum cuidado para não ferir o caráter e a integridade, tanto física, quanto mental, quanto espiritual daquela pessoa. E também apresentar a palavra de Deus de um modo certo. Deixar com que a palavra de Deus, é igual o vídeo do homossexual que eu tenho aí no meu canal. Como é que você se prega para um homossexual? É fácil. Prega Cristo para ele, não prega sexualidade. Bem assim você vai apresentar para um bandido, para uma pessoa viciada em
a alcoolismo, viciada em drogas, dependentes químicos. Você vai pregar para uma prostituta, para um prostituto, você vai pregar sobre eles. Você vai pregar Cristo para eles. Deixa que Cristo, a palavra de Deus, pregue isto para eles. Porque você gostaria de que alguém apontasse, ficasse somente apontando seus erros? Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu não gosto, eu admito sim que estou errado, mas eu não gosto de que ninguém fique apontando, cutucando as minhas feridas, apontando os meus erros. Bem assim é você também. Garanto que você não gosta. Então, bem assim, nós temos que fazer respeitar as pessoas ao qual nós estamos pregando e apresentando o Evangelho. Porque ao invés de ganharmos, nós só vamos distanciá-los cada vez mais. Seja igual Paulo. Você fingiu de louco para ganhar os loucos. Você fingiu de tolo para ganhar os tolos. Você fingiu de sábio para ganhar os sábios. Você fingiu de pequeno para ganhar os pequenos. Você fingiu de grande para ganhar os grandes. Diretamente e indiretamente, a palavra anuncia isso de Paulo. Então, seja você sábio. Aprenda. Eu até quero transformar isso em um manual. Eu quero escrever em um manual e depois disponibilizar aí no canal para vocês. Então, se você quer esse tipo de conteúdo discriminado, certinho, escrito, elaborado, bem montado em um manual do evangelista, comente aí embaixo se seria uma boa ideia. Eu preciso do apoio de vocês. Muito, muito do apoio de vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço a você que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo do canal e sempre estar aqui assistindo os meus vídeos e interagindo nos comentários. Vídeos de segunda, quarta e sexta. Um dia sim, um dia não. Eu estava postando vídeo todo dia, mas ficava muito corrido, então ficava muito difícil para mim gravar todo dia. Então eu tive que acabei adaptando aí uma nova maneira. Um dia sim, um dia não. No meio da semana. No final de semana não. Eu uso mais para descansar. Tá bem, meus irmãos? Deixa aí nos comentários. Comente a sua opinião. Se você comenta também, ajuda muito no engajamento do vídeo. Se você já cometeu algum erro desse, ou se você agora aprendeu e não vai cometer mais, ou se você já, antes de você servir a Deus, alguém já cometeu esse erro com você, comente aí para mim ver a porcentagem. Comente aí se alguém já cometeu esse erro com você aí embaixo nos comentários, tá bom? E eu vou gostar muito de responder. Deus abençoe, a graça de Cristo e o amor de Deus esteja com todos nós.